Olá, boa noite. É bom estarmos aqui na presença do Senhor. Boa noite a você que está assistindo a transmissão desse culto em casa ou mesmo em outro lugar aí via qualquer dispositivo, mas está conectado conosco nessa noite. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que participarmos deste culto edifique a nossa fé nessa noite, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 100. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos falar juntos? O Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Amém. Esse Deus está entre nós nessa noite e é a Ele que nós renderemos o louvor e glória. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Então vamos ficar de pé para a gente cantar alegremente ao nosso Deus, aquele que mesmo em meio à turbulência da nossa vida, mesmo em meio a esse cenário caótico que o mundo vive, o nome dele é santo, e seja o que acontecer, aconteça o que for, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco, amém? Batalha
nome do Senhor. Passaremos agora um momento missionário com o John. Até que Ele venha, nós precisamos compartilhar o amor de Jesus Cristo com todo mundo. Boa noite, igreja. Hoje, pela manhã, nós tivemos aqui um momento missionário feito pela irmã Débora Marques. Se alguém, porventura, não assistiu o culto matutino, eu peço que possa estar entrando nas nossas redes sociais para que possa estar acompanhando, não somente o momento missionário, mas assim também como todo o culto. Amém? Vamos estar recitando aqui o tema e a divisa da nossa campanha deste ano. Em uma só voz, eu vou pedir, mesmo que assentados, tá? Para que a gente possa estar recitando o nosso tema e a nossa divisa. Beleza? 1, 2, 3. Porque Ele me amou. Divisa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Bom, como eu falei, hoje pela manhã teve aqui a participação da nossa irmã Débora, compartilhando um pouco do que ela vivenciou e vivencia ainda ali na Cristolândia, ali do centro de Vitória, que é compartilhando o amor com aquelas pessoas que estão em situações de rua, pessoas que infelizmente têm problemas com dependência química, e que o nosso amor seja a ponto tão grandioso, assim como Jesus nos alcançou, que nós possamos também estar levando o amor dele, o evangelho dele a todas as pessoas, não somente aquelas que estão ao nosso redor, mas também essas que infelizmente são marginalizadas pela sociedade. E eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer uma prestação de conta para a nossa igreja, a todas as pessoas que acreditam e que confiam em missões, tá? Eu acho que nós estamos no dever de fazer essa prestação de conta. No início desse ano, antes da pandemia, nós tivemos a campanha de missões mundiais. Tivemos também a feira missionária, onde ali foi arrecadado R$ 905,75 para a glória de Deus. E em toda a campanha de missões mundiais, infelizmente também sofreu com essa pandemia, porque não foi até o final, mas mesmo assim nós tivemos o alcance de R$ 1.595,75, que já foi enviado inclusive para a Junta de Missões Mundiais. Durante a pandemia nós também tivemos, só que de uma forma bem reduzida, a campanha de missões estaduais, que foi arrecadado o valor de R$ 1.225, que também esse valor já foi enviado para que possa estar ajudando aos projetos ao redor aqui do nosso estado, amém? E para os irmãos que ainda não sabem o valor da nossa campanha, nós estamos sensíveis a todo esse momento que estamos passando, né, em questão financeira e social. Então nós estipulamos um valor um valor inferior ao normal, que é o valor de R$ 800, mas eu tenho certeza aqui que nós não vamos parar em R$ 800, que nós vamos ultrapassar esse valor para a glória de Deus, amém? Então, muito obrigado pela atenção e que nós possamos estar continuando a contribuir com missões, não somente com valores com o setor financeiro, mas também principalmente orando pelos missionários e pelos projetos que temos ao redor do nosso Brasil. Continuar louvando o nosso Deus, falando, dizendo, afirmando em nosso e a Ele também, que Ele é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo no seu coração, o Senhor é bem-vindo na sua vida. Então declare isso a Ele.
nosso interior, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, construa um lar dentro do nosso coração. Faça do nosso coração a sua casa, Espírito Santo. Nos ajude a obedecer, ó Pai. Santo Espírito, nos ajude, ó Pai, a corresponder ao chamado que temos. Nos ajude a obedecer a Tua voz. Que esse tempo, ó Pai, em que estamos adorando ao Senhor, não termine aqui. Que esse tempo, ó Pai, que estamos clamando e chamando pelo Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Que seja todos os dias. Que possamos dar lugar em nosso coração para que o Senhor faça morada. Transforme o nosso interior. Transforme-nos de dentro para fora. Transforme-nos a fim de que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. A fim de que o campo missionário que tanto falamos seja inicialmente dentro do nosso lar. Tantas pessoas que não se falam dentro da própria casa. Tantas pessoas que não conhecem do Teu amor, ó Pai, dentro do nosso próprio lar. Que o Senhor nos constrange, nos faça, ó Pai, apresentar esse Espírito Santo que liberta, que cura, que salva para essas pessoas também. Porque o Teu Espírito Santo, onde Ele habita, existe liberdade, a Tua palavra nos assegura. Aonde o Teu Espírito Santo está, existe liberdade. Então que possamos ser libertos de nós mesmos e também levar as boas novas de salvação para a vida das pessoas. Canal de bênção, e nos faça orar todos os dias isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui no meu coração. És bem-vindo, ó Pai, dentro de mim. Transforma, Pai, aquilo que não pertence ao Senhor e nos transforme para o louvor da Tua glória. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Passamos ao momento de ofertório. Nosso povo estará recolhendo. Se você tem algo a depositar diante do Senhor também, você possa utilizar desse tempo para se colocar de pé, para que nós possamos estar orando pela sua vida. Tá bom? A palavra de Deus diz que devemos honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, adorar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Para nós também é um momento de culto, de adoração, de louvor, de gratidão, de fé em reconhecer que Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Mas também é um momento em que nós colocamos as nossas vidas. É um momento em que nós nos colocamos diante de Deus no meio do culto para que o Senhor olhe para o que estamos vivendo, o que estamos passando. Seja porque estamos felizes por causa de uma bênção, por termos completado mais um ano de vida, por celebrarmos mais um ano de vida conjugal, ou mesmo porque, apesar das dificuldades, cremos que juntos como igreja, clamando no mesmo propósito, o Senhor há de ouvir e de atender o nosso clamor. Então, se você se encontra numa dessas situações, você está entre nós e gostaria de receber oração, ou colocar diante de Deus alguma coisa, e se sente à vontade em ficar de pé, fique de pé. Nós estaremos orando também com você neste momento. Pai amado e bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este momento de adoração, que é servir ao Senhor com os nossos recursos financeiros. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades em todos os anos de nossa vida até hoje. E do mesmo jeito, da mesma forma, nesses tempos difíceis de pandemia, de isolamento social, de colapso econômico, obrigado, Senhor. Continuamos te pedindo por aqueles que sofrem, por aqueles que ainda sentem a dor da perda,
seja de um parente, seja do emprego, seja de alguma parte de recursos, aquele que ainda sente e sofre as consequências vis, Deus, de todo esse mal que assolou o nosso mundo. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, a tua provisão alcance estas pessoas, estas famílias, o teu povo sobre a face da terra. E que a tua igreja seja um instrumento do Senhor para de alguma maneira minimizar, ajudar, contribuir, compartilhar o que tem, promovendo assim, Deus, toda a tua misericórdia para conosco. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, aqueles irmãos que estão de pé, aqueles irmãos que estão ajoelhados em suas casas, aqueles irmãos que estão colocando algum problema, alguma dificuldade ali nas suas casas, nos seus lares, aqueles irmãos que estão agradecendo por mais um ano de vida, por mais um ano de vida conjugal, por uma bênção, por uma realização, ou porque venceram mais uma etapa de uma série de batalhas que vem sofrendo, que vem enfrentando. Seja o que for, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, confiamos em Ti, te agradecemos pelo Teu cuidado. Pedimos que nos ajude sempre, Espírito Santo, a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a perseverar no Senhor, mesmo naquelas horas mais difíceis. Faz presente na nossa vida, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas que ao longo de cada semana são trazidos aqui a este templo, ou depositados na conta da igreja. Muito obrigado. Que as bênçãos relativas a este ato possam ser derramadas na vida de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo. E fala o nosso coração agora através da Tua palavra. Anima-nos, fortalece a nossa fé para a semana que nos aguarda. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Deus abençoe sua vida. Quero desde já agradecer a todos que nos visitam nessa noite. E estou muito feliz porque a cada domingo eu vejo que mais uma parte da nossa família se agrega a nós, aparece, né? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que tem tido fé e tem entendido a importância e a necessidade de estar aqui a cada domingo, louvando a Deus, buscando a Deus, junto com a igreja, no nosso culto público, no nosso culto congregacional. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu estarei lendo do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, nós ainda sentimos, uns mais, outros menos, mas todos sentimos, em todas as áreas da nossa vida, os impactos devastadores dessa pandemia nas nossas vidas. Talvez nunca imaginássemos que viveríamos uma experiência global dessa natureza.
Nós estamos realmente tristes, nós estamos realmente chocados. Nós já choramos com os que choraram, porque perderam seus entes queridos. Centenas de milhares de pessoas morreram. Centenas de milhares de famílias sofreram e ainda sofrem e ainda choram. Perdas difíceis de serem reparadas. Eu não sei como isso te afetou, eu não sei qual impacto isso trouxe na sua vida. Eu não sei qual impacto isso ainda há de trazer na sua vida, o que ainda será revelado a você e a mim. Ainda não sei o que de fato me aguarda, te aguarda, nos aguarda, quando tão ansiosamente esperamos que isso passe. Nós não sabemos. Mas nessa noite, diante de tudo que a gente já viveu, e diante de tudo que nós venhamos a viver, eu quero compartilhar com vocês 10 razões para um cristão ser grato a Deus sempre. 10 razões para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, um salvo em Cristo, uma nova criatura em Cristo Jesus, um cristão, ser grato a Deus sempre. Por que 10 razões? Poderiam ser 7, poderiam ser 5, poderiam ser 20, poderiam ser 12. Mas o texto diz que Jesus esperava 10 agradecimentos, não é? Quando a gente chega no final do texto, a gente vê Jesus meio que decepcionado, porque ele esperava que 10 pessoas lhe trouxessem cada uma seu agradecimento pelo que ele fez em sua vida. Eu pensei em até pregar sobre 9 razões pelas quais as pessoas não são gratas a Deus, e destacar aqui o que esses outros 9 negligenciaram, viram, mas negligenciaram, perceberam, mas negligenciaram. Mas eu penso que eu e você, como cristãos que somos, eu e você, como filhos e filhas de Deus que somos, temos que trilhar pelo caminho da verdade, pelo caminho do exemplo, não pelo caminho de evitar certas coisas, mas primariamente pelo caminho da verdade, pelo caminho de Cristo, pelo caminho da palavra de Deus. E precisamos dar exemplo neste mundo, e dar testemunho nesse mundo de que sim, vale a pena, de que sim, é real, e que é maravilhoso seguirmos a Cristo, entregarmos toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida a Jesus. Então, 10 razões para um cristão ser grato a Deus sempre, em qualquer situação. Primeira razão é pela vida, é por estarmos vivos. A lepra era uma doença que sentenciava a pessoa que passasse a ter ela, que fosse acometido dela. Era uma doença que sentenciava a morte aquele indivíduo, aquela pessoa que fosse acometido por ela. Uma morte lenta, sofrível e dolorosa em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. As pessoas, elas perdiam tudo o que elas tinham. Elas eram banidas do convívio social de todos. E elas só podiam se relacionar com outros leprosos. Não porque havia uma cidade de leprosos, uma região reservada para cuidar dos leprosos, não. Eles realmente eram expulsos de suas cidades, banidos de suas cidades. E por não haver cura, por não haver tratamento,
e pela grande maioria das pessoas serem pessoas simples, de poucos recursos, essas pessoas, elas viviam de qualquer maneira, de qualquer forma, esquecidas e abandonadas. E lentamente elas morriam fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente, porque elas eram impedidas de participar dos momentos de adoração, dos momentos coletivos do povo de Deus, das festas em que celebravam o cuidado de Deus para com o seu povo. Mas apesar de todo esse sofrimento, de toda essa dor, de toda essa expectativa de morte, de desesperança, esses homens estavam vivos. E meus irmãos, eu e você, até o presente momento, enfrentamos essa pandemia do jeito que deu. E nós sabemos o que feriu, o que pesou, o que complicou, mas nós estamos vivos. Nós sentimos, lamentamos, compartilhamos a dor de muitas pessoas próximas a nós, membros de nossa igreja que perderam seus entes queridos nessa situação, nessa realidade. Mas nós estamos vivos hoje. Neste momento, até o presente momento, nós estamos vivos, temos que ser gratos a Deus pela vida. Pela nossa vida, pela vida que nós ainda temos. Então a primeira razão para ser grato a Deus sempre é porque eu estou vivo. A Deus pertence a vida, o dar e o tirar. E eu estou vivo. E com certeza não é mérito meu. Com certeza não é mérito da medicina. Em primeiro lugar, nós temos que louvar e agradecer a Deus. Nós precisamos desenvolver um coração agradecido, cheio de ações de graças. Sempre. A começar pelo simples fato de estarmos vivos. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana. E o pastor dizia que a gente precisa resgatar esse espírito de gratidão a Deus, porque nós perdemos isso. E ele disse que um membro de sua igreja teve um problema no maxilar, de tal forma que o maxilar ficou travado e demorou para voltar. Teve que fazer um longo tratamento para poder voltar. E aquela pessoa nem podia mais chegar ao seu próprio alimento mais. Uma coisa que eu e você fazemos com tanta facilidade. Um chiclete, uma bala, uma carne. E às vezes a gente nem se atenta que basta travar o nosso maxilar que a gente não vai nem conseguir comer. Isso me fez pensar muito essa semana, sobre tudo que eu tenho vivido, sobre tudo que eu tenho passado, e sobre tudo o que nós juntos temos passado, as situações que eu tenho vivido com vocês, que vocês têm vivido comigo, que vocês têm compartilhado comigo. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser gratos a Deus sempre. Primeira razão, porque a gente está vivo. Nós estamos vivos. A segunda razão pela qual o cristão deve ser grato a Deus sempre é pelas tribulações presentes nessa vida. Aqueles homens só buscaram a Jesus por causa da miséria que a lepra lhes impôs. É interessante, quando a gente lê o texto, eles veem Jesus primeiro. É eles que percebem que Jesus está chegando. Jesus só os vê depois que eles clamam a Jesus. O texto diz que entrando Jesus na cidade, ele ainda não estava na cidade, ali na vila, de longe, eles clamam a Jesus. Eles sabiam que era Jesus. Eles conheciam Jesus. A fisionomia de Jesus. Então eles veem Jesus e gritam de longe: Jesus!
E o que motivou de verdade esses homens buscarem a Jesus foi a miséria pela qual eles estavam vivendo por causa da lepra. Não temos o controle das circunstâncias, mas confiamos naquele que está acima de tudo e de todos. Um já saudoso, falecido e saudoso pastor piedoso da história da igreja, grande homem de Deus, ele dizia o seguinte: se as dificuldades te fizeram orar, elas já te abençoaram. Se as dificuldades te fizeram orar, elas já te abençoaram. Irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, ali no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ter alegria, que nós temos que dar graças a Deus nas tribulações, porque Deus usa as tribulações como uma ferramenta para trabalhar a nossa fé, para mudar a nossa perspectiva da vida, desta vida e da vida eterna, que é outro ponto que a igreja tem esquecido. Nós às vezes estamos tão focados nesta vida, com as coisas desta vida, e esquecemos que a Bíblia diz que homens assim, mulheres assim, são os mais miseráveis de todos os seres humanos, aqueles que esperam em Cristo apenas nas coisas desta vida. E foram as dificuldades, foram as tribulações presentes na vida daqueles leprosos que fizeram com que eles buscassem a Jesus, mais a Jesus. Seja sincero, quando está tudo bem na nossa vida, quando Jesus nos abençoa, quando passa um grande momento difícil e Deus nos dá a graça do consolo, do conforto, da vitória, da bênção, e o tempo vai passando, a gente vai meio que relaxando na fé. Agora, qualquer barulhinho fora do normal, a gente, Senhor, não deveríamos buscar a Deus apenas por causa das tribulações, somente nos momentos de tribulações, mas temos que ser gratos a Deus pelas tribulações presentes nessa vida, porque de alguma maneira nos forçam a buscar. Quantas pessoas que nunca pensaram no Evangelho, nunca pensaram em Deus, Deus não estava nem no último item da sua lista de soluções, foi obrigado nesses tempos difíceis a buscar a Deus. Eu conheço algumas pessoas, não sei se você chegou a conhecer. Quantas pessoas entenderam que não eram nada, não eram ninguém, e que a vida não vale a pena quando se busca apenas coisas dessa vida. Quantas pessoas chegaram à conclusão de que sim, precisavam de Deus, precisavam de Cristo, pessoas se aproximaram de mim, pessoas buscaram algum tipo de ajuda que eu pelo simples fato dos problemas que passaram a viver neste tempo. Então, como um bom cristão que você é, seja grato a Deus pelas tribulações da vida, sempre grato a Deus. A terceira razão pela qual o cristão deve ser grato a Deus sempre é pela vinda de Jesus ao mundo. O texto diz que Jesus, ele estava vindo de uma região e indo para Jerusalém, mas ele pega um caminho diferente. A Bíblia diz que ele vem pelo meio, ou vem entre o território da Galileia e o território de Samaria. Agora, da Galileia para Jerusalém, só haviam dois caminhos. Um caminho que circuncidava toda a Galileia, chegava na Pérea até chegar em Jerusalém. Ia margeando os limites de Canaã. E um outro caminho que passava por dentro de Samaria. Era o único, só haviam esses dois caminhos. Mas Jesus vai por um caminho diferente. Ele acha um caminho entre a Galileia e Samaria. E ele vai desembocar onde? Nessa vila, nessa cidade. Sabe por quê?
Porque nessa cidade, nessa vila, haviam 10 leprosos que precisavam da cura de Jesus, que precisavam da misericórdia de Jesus, do poder de Jesus. Nós temos que ser gratos a Deus por Jesus ter vindo ao mundo. E a Bíblia diz que Ele veio o quê? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. O texto diz que os leprosos foram ao encontro de Jesus, mas Jesus é que foi ao encontro dos leprosos. Porque se ele pegasse o caminho A, ele não passaria por ali. Se ele pegasse o caminho B, ele também não passaria por ali. E ele pega um caminho tremendamente incomum, e ele tem um encontro com 10 leprosos. Jesus veio a esse mundo para me salvar, para nós termos um encontro com Ele. Ele veio nos buscar. Ele diminuiu a distância entre Ele e nós. Ele deu o primeiro passo. Nós não sabemos o local onde este milagre aconteceu. A gente não sabe o nome da cidade. Mas podemos afirmar que o Salvador Jesus veio buscar e salvar o perdido, independente de onde o perdido possa se encontrar. Não importa onde estamos perdidos, como estamos perdidos, no que estamos perdidos. Jesus veio. Ele veio a mim, Ele veio a você. Ele vai a você que está em casa. Ele que vem ao nosso encontro. Onde o perdido possa se encontrar. Agostinho, um dos pais da igreja, grande teólogo e filósofo da Idade Média, ele escreveu o seguinte: na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. E é verdade. Aqueles 10 leprosos jamais chegariam aonde Jesus estava. Mas Jesus pegou um caminho que levou até eles. Jesus está sempre pegando um caminho na minha direção, na sua direção, para que a gente possa percebê-lo. É por isso que a Bíblia diz lá em Atos 17, que Ele não está longe de cada um de nós, tão perto está. E se fosse possível senti-lo pelo tato, a Bíblia diz dessa forma lá em Atos 17, bastaria estendermos a mão. Tateando ou acharíamos. Ele está perto. Jesus já veio. Ele está perto de mim. Ele está perto de você. Graças a Deus que Jesus veio a esse mundo. E apesar de não termos a alegria de vivermos no mundo, no tempo de Jesus somos tremendamente abençoados. Somos bem-aventurados. Porque não vimos, mas cremos. Cremos porque a presença dEle é real. Quarta razão pela qual um cristão deve ser grato a Deus sempre é pela misericórdia de Jesus. O texto diz que de longe eles clamaram. Leprosos não podiam relacionar nem conviver com pessoas sadias. Haviam rígidas leis civis e religiosas, com penas cabais, mortais, pena de morte, por apedrejamento. Se um leproso ou um grupo de leprosos se aproximasse demais de uma pessoa, de um grupo de pessoas, seja na cidade, seja nas estradas, havia um limite mínimo de distanciamento entre um leproso e uma pessoa sadia. Se ele passasse ali, já era. Um passo, 1 centímetro, as pessoas já tinham autoridade para apedrejarem ele, ou para apedrejarem eles. E sabe o que eles tinham que fazer ainda? Era da responsabilidade deles. Onde eles chegassem e houvessem pessoas sadias, eles tinham que gritar: imundo! Imundo! Mas eles não estavam falando das pessoas, eles estavam falando de si mesmos. Olha aqui, que situação! Para os judeus, os leprosos eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Havia essa crença. E é por isso que no ministério de Jesus, ele curou muitos leprosos. Porque a lepra, dentro da teologia do Velho Testamento,
ela é um símbolo de pecado, de desobediência, de falta de santidade diante de Deus. E Jesus veio justamente para resolver qual o problema do homem? O problema do pecado. Então, se eles estivessem diante de qualquer pessoa, eles tinham que gritar imundo, imundo, imundo. Mas pela primeira vez, depois de muito tempo, apenas diante de Jesus, eles puderam gritar diferente naquela tarde. Eles gritaram, não imundo, imundo. Eles gritaram, Mestre Jesus, compadece-te de nós. Irmãos, nós temos que ser gratos pela misericórdia de Jesus. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós somos sujos diante de Jesus. Mas Ele é tão misericordioso. E o cristão verdadeiro entende que quanto mais conhece a Cristo, quanto mais busca a Cristo, mais ele vê a sua imundícia, o seu pecado, mais ele vê a santidade de Deus, e mais ele diz para si, tem misericórdia de mim. Por isso que não cola, por isso que não tem lógica um pecador como eu e você declararmos o que Deus vai fazer na nossa vida, determinarmos a bênção de Deus na nossa vida. Nós somos pecadores. O nosso grito é por socorro, é por misericórdia. A santidade na nossa vida se revelará no mesmo tempo em que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e nos ampararmos na misericórdia de Jesus, ainda que seja de longe, ainda que eu queira estar perto dele, mas de longe eu clamo, eu grito, tem misericórdia de mim. Só diante de Jesus eles puderam mudar o seu discurso, eles puderam mudar o seu lamento, eles puderam gritar de forma diferente. Então, irmãos, verdadeiros cristãos que foram lavados no sangue de Jesus, que sentem o peso dos seus pecados, que sabem o preço que Jesus pagou na cruz pelos seus pecados, têm que ser gratos a Deus sempre pela misericórdia de Jesus. Em quinto lugar, verdadeiros cristãos são gratos a Deus sempre por causa da palavra de Jesus. Foi ao longo do caminho apresentado e ordenado por sua palavra poderosa e verdadeira que eles foram sendo curados. Eles clamam, Jesus, tem misericórdia de nós. O que Jesus diz para eles? E vão ao sacerdote. Toda pessoa que tinha qualquer doença da pele, denominada lepra, reconhecida como lepra, assim que se visse curado, deveria procurar um sacerdote. O sacerdote ia fazer uma análise geral do corpo dele, ia dar as orientações para que ele pudesse então voltar à sua vida normal. Então Jesus diz para eles, vamos até o sacerdote, e eles entendem o que Jesus está mandando eles fazerem. O sacerdote vai dizer se vocês estão curados ou não, se vocês foram alcançados ou não pela minha misericórdia. E eles foram, e o texto diz que a cura não aconteceu imediatamente, ela foi acontecendo na medida que eles seguiam na orientação da palavra de Jesus para eles. É vivendo a palavra de Cristo, é caminhando segundo a palavra de Cristo, é tomando decisões segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nós seremos curados, que nós seremos libertos, que as nossas feridas, angústias, tristezas, dissabores, amarguras e culpa serão tratadas pelo bálsamo maravilhoso, consolador, cicatrizante, curador de sua palavra, na medida que dela recebemos, na medida que a respeitamos e a obedecemos. Então o cristão verdadeiro, ele é grato a Deus por todas as situações de sua vida, por causa que ele tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Sexta razão pela qual o verdadeiro cristão deve ser grato a Deus sempre, é pela ajuda e amparo de Jesus, tão reais e contínuos ao longo da vida. Diz o texto que viu que fora curado. Eram 10, mas viu que fora curado, E esse então olha, vê a obra de Deus na sua
vida, ver o que Deus está fazendo na sua vida. E é assim que acontece, a gente vai caminhando com Cristo, respeitando a sua palavra, conhecendo a sua palavra, amando a sua palavra, e ela vai nos curando, ela vai tirando de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos faz ferir os outros, tudo aquilo que nos impede de liberar perdão para os outros, tudo aquilo que me põe para baixo, tudo aquilo que me ofende, tudo aquilo que me magoa. E eu vejo Deus agindo na minha vida, me curando, me transformando. Viu isso acontecer. Viu Jesus muito mais do que um curandeiro. Viu Jesus muito mais do que um mestre. Os 10 clamaram. Jesus viu os 10. Jesus ouviu os 10. E Jesus curou os 10, agiu em favor dos 10. Mas apenas viu Jesus, muito mais do que um curandeiro e um mestre, viu Jesus como o supremo pastor das almas. E quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 10, quando a gente lê a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, capítulo 5, versículo 4, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Jesus é o bom pastor, que Ele é o supremo pastor das nossas almas, das nossas vidas, aquele que cuida de nós. Temos que ser gratos pela ajuda e o amparo de Jesus tão reais e contínuos na vida. Podemos contar com Ele sempre. Jesus é o supremo pastor dos salvos que formam a igreja. Podemos contar com Ele sempre. Uma hora a gente começa a perceber a obra de Deus nas nossas vidas. Uma hora a gente percebe Deus entrando profundamente através da sua palavra em nós, na medida que caminhamos com Ele, com sua palavra. E quanta ajuda e amparo nos é dado nessas horas, nesses momentos tão difíceis. Em sétimo lugar, um cristão deve ser grato a Deus sempre, pela alegria de adorar a Deus publicamente entre os outros. O texto diz que ele voltou dando glórias a Deus. Ele voltou para onde? Para onde Jesus estava. Agora Jesus estava dentro da onde? Da cidade, ele já estava dentro da vila. Nesse período que ele foi caminhando e vendo que estava curado, e percebeu que foi totalmente curado, ele volta. E ele volta louvando a Deus. E ele entra na cidade louvando a Deus. E ele grita, ele clama, ele louva em voz alta. O seu discurso foi mudado, o seu lamento foi mudado, pois Cristo pôs em seus lábios um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos viram, ouviram e temeram. Hoje nós vemos, ouvimos e tememos a história desse homem, a presença do Senhor Jesus. Temos que ser gratos pela alegria de adorar a Deus publicamente entre os outros. Aquele homem há muito tempo, talvez há muitos anos, ele não entrava numa cidade, ele não socializava com alguém. Agora ele está louvando a Deus publicamente. Meus irmãos, nós temos que ser grato a Deus, porque a gente vive num país que ainda não é proibido ser cristão, ainda não é proibido os nossos cultos públicos, mas bem que tentaram, bem que aproveitaram essa pandemia para manter as igrejas fechadas, porque é uma incoerência. 2 pessoas assentarem uma do lado da outra dentro de um ônibus, 4 pessoas assentarem uma do lado da outra dentro de um avião, e dentro de uma igreja você ficar 2 metros de distância de uma pessoa. Isso é uma incoerência, isso é ilógico. E ainda demorar quase 5 meses para liberar as igrejas abrirem. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, do cuidado, do bom senso. Isso tudo a gente teve. Eu não estou falando que a gente não tem que ter isso. Eu estou falando de uma ordem, de um decreto, de uma lei, de uma figura pública que prejudicou um dos meios mais eficazes de lidar com essa pandemia, que são as igrejas. A crença das pessoas é fundamental para a sua existência, principalmente nos momentos de crise e dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã,
ser grato a Deus sempre, pela alegria de podermos adorar a Deus publicamente entre os outros, uns com os outros. Lá na China, lá na Nigéria, lá na Coreia do Norte, isso é proibido. Os cristãos hoje, em pleno século XXI, são massacrados, são assassinados. E em muitos outros países comunistas. Porque lá o cristão não tem o direito de adorar a Deus publicamente, nem escondido. Nem escondido. E nós temos, meus irmãos, nós temos que ser gratos a Deus por isso. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades de estar aqui juntos, buscando a Deus, clamando a Deus, servindo a Deus e servindo uns aos outros. Esse mundo caído, depravado, desesperado, precisa enxergar a esperança que a igreja tem em Cristo. Em oitavo lugar, o cristão deve ser grato a Deus sempre, pelo livre acesso que ele tem à santa presença de Cristo. O versículo diz que aquele homem voltou e ele se jogou aos pés de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus agradecendo. Toda adoração pública deve ser reflexo de uma entrega diária na privacidade com Jesus. A nossa adoração pública tem que se fundamentar numa relação íntima, profunda, diária e constante com Cristo. Irmãos, nós temos livre acesso a Deus em Cristo. Ele inaugurou um novo e vivo caminho. E nós podemos ter acesso a esse Deus em qualquer lugar. A gente não precisa estar no templo. Não existe mais a necessidade de um sacerdote humano, de um sumo sacerdote humano. Nós temos livre acesso em Cristo a Deus, a santa presença de Deus. Jesus ordenou ide ao sacerdote, mas a pessoa e presença de Cristo para aquele ex-leproso valiam mais do que aquilo que ele mais desejou, que era o quê? Dizer que ele estava curado. E o salmista vai dizer, melhor um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Temos que ser gratos, irmãos, pelo nosso livre acesso à santa presença de Cristo. Aquele homem, ele clamou de longe, agora ele adora de perto. Ele está juntinho de Jesus, colado em Jesus, com um certo grau de intimidade com Cristo. E isso muda a cosmovisão de qualquer pessoa. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Viver assim na presença de Cristo. Em nono lugar, o cristão deve ser grato a Deus sempre pela provisão da maior necessidade humana, a sua salvação. Qual foi a última frase que Jesus disse para aquele homem? Levanta-te, a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados da doença física, mas só este foi curado da doença espiritual. Temos que ser gratos porque somos salvos. Sabe qual deve ser a nossa maior alegria? Que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus mandou os discípulos pregarem o Evangelho. Deu a eles poder para fazer milagres, sinais. E eles voltaram super alegres. Porque servir a Deus traz alegria. Servir a Cristo traz alegria. E eles chegaram super animados. Jesus, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Aí Jesus olha para eles e fala assim, não se alegrem por conta dessas coisas. Se alegrem porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Irmãos, a maior alegria do cristão é porque ele é salvo. A maior alegria do cristão é porque ele é salvo. A maior necessidade humana é a salvação em Cristo Jesus. E Deus pode prover essa salvação em Cristo Jesus. Somos todos leprosos espirituais, distanciados de Deus ao nascer, profundamente necessitados da graciosa aproximação de Jesus em nossa direção, para então sermos libertos do grito da vergonha e condenação do pecado, exclusivamente
por mérito de Cristo, pelo clamor da fé nele, e enfim, entoarmos o louvor da esperança que só Ele pode dar. Aleluia! Amém? Essa tem que ser a nossa maior certeza, a nossa maior alegria, nosso ponto de maior gratidão a Deus. Deus providenciou a minha salvação, que eu não conseguiria fazer por mim mesmo. E em último lugar, em 10º lugar, mas não menos importante, e já terminando a nossa mensagem, o cristão deve ser grato a Deus, sempre, porque é o que Deus espera dele, é o que Deus espera de nós. Jesus pergunta: eu curei 10, onde estão os outros? Somente este estrangeiro voltou para dar glória a Deus. Jesus esperava ou não esperava a mesma atitude dos outros 9 que esse samaritano teve? Sim ou não, igreja? Sim. Sim! E é isso que Ele espera de mim e de você nessa vida. Ele espera que sejamos gratos a Ele sempre, em tudo. Deus espera isso de mim e de você. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração, profundamente. Eu tenho certeza que Deus falou a você que está em casa. O que você vai fazer? Você vai ser como o samaritano que voltou? Ou como os outros 9 que foram viver a vida sem Jesus? Essa decisão é sua. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Continua falando no nosso coração. Recebe ainda, Deus, as partes finais desse culto, porque elas são para a Tua glória, são para o Teu nome. Elas são para o Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, as santas consolações do Espírito de Deus, a graça salvadora de Jesus estejam sobre todo o Teu povo aqui no bairro Monfio, em Vitória, no Brasil e nos 4 cantos da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Eu
Recebe este culto como uma forma de gratidão ao Senhor. Fazemos isso em teu nome, Pai. Amém.